Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, o primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Vamos ler os primeiros 11 versículos, mesmo assentados. Primeiro Samuel, capítulo 4. Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca de aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamou: o que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E concluíram: sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua presença viva no nosso meio. Queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco de uma forma visível, clara. Nós não estamos aqui para brincar, Senhor, nós estamos aqui para Te cultuar, mas estamos aqui para Te oferecer adoração, mas estamos aqui também para aprender. Então ensina-nos, Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis, e nós queremos aprender a driblar as ofertas, driblar as propostas do inimigo para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Interessante é que no versículo 9, os filisteus representam na Bíblia os nossos inimigos, né? A gente tem essas analogias que não fomos nós que criamos, isso é uma simbologia que Deus apresenta desde o Antigo Testamento. Assim como o Faraó representa a figura de Satanás, o Egito representa a figura do mundo, né? Para nós hoje. Os filisteus são aqueles roubadores, aqueles inimigos que vivem
nos importunando, querendo nos atacar, nos atacando muitas vezes, nos vencendo em algumas situações. Por quê? Porque eles, os filisteus, eram homens de guerra, homens com armamentos bélicos, dos mais poderosos, e o povo hebreu sabia disso. Agora, o interessante é que eles dizem aqui, eles estão dando para mim e para você, um conselho que deveríamos dar para aqueles que não têm Deus. Sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram escravos no passado. Ou diga, não sejam como os hebreus, que são moles e não foram corajosos, não foram fortes, não obedeceram ao Deus deles, e por isso foram escravos dos egípcios. Mas sede fortes. E aquela palavra valeu para eles. Como é possível me tirarem a presença de Deus? O título dessa mensagem de hoje é Quando nos roubam a presença de Deus. Como podem me roubar algo tão poderoso e soberano? Se a presença de Deus significa a presença de Deus, significa o Deus, como é que podem me roubar a presença de Deus? Isso é uma forma de dizer. Eu estou querendo dizer aqui que as pessoas roubaram a oportunidade deles usarem a presença de Deus. E é a mesma coisa que acontece conosco hoje. As pessoas fazem com que nos esqueçamos que temos a presença de Deus. E fazem com que nós empanemos, do verbo empanar, tapemos, escondamos a presença de Deus, que é o Espírito Santo. A Arca da Aliança, nós estamos no Antigo Testamento. A Arca da Aliança representa, ou representava lá, né, e hoje nós já temos outra arca, né? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E ela estava onde? Ela ficava nos lugares mais santos, dentro do tabernáculo que Moisés construiu primeiro ali, lugar, não nos cantos, mas nos lugares principais, como se fosse num altar. E também no templo, o templo que Salomão construiu lá, tinha a Arca da Aliança. Lugar bem separado, bem guardado. E esse lugar que a gente chama de lugar santíssimo, apropriado à presença de Deus, era um lugar privilegiado, mas um lugar de pouco acesso. Não eram todas as pessoas, só os sacerdotes, vocês sabem disso, poderiam entrar lá, e não era todo o tempo. Tinha ocasiões próprias. Hoje nós temos a presença do Deus vivo dentro de nós, e a qualquer tempo, a qualquer momento, nós podemos entrar na presença de Deus por um novo e vivo caminho, que é Jesus. Então nós temos hoje a arca dentro de nós, que é o Espírito Santo. Os irmãos percebem que recentemente pregamos sobre o Espírito Santo, no outro domingo a gente fez alguma coisa em cima disso, e eu gosto de estar, mesmo não sendo uma série, a série Espírito Santo, às vezes faço isso, às vezes não, mas percebam que o Espírito Santo tem nos conectado, tem feito links, é muito moderno hoje falar links, né? Links das mensagens, para que nós possamos compreender. A Bíblia é toda em link. Então agora somos nós que carregamos a presença de Deus em nossas vidas. Mas o que aconteceu aqui? A arca da aliança, a arca do concerto, a arca da aliança, não estava entre o povo. Eles trazem depois roubam de novo. E acontecem umas coisas interessantes aqui, é que eles mandam buscar a arca, mas esse povo que manda buscar, note que, por que ele diz assim, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca?
Por que ele não diz assim, o sacerdote Eli estava ali? Porque esses dois irmãos aqui, eram dois sacerdotes, filhos do Eli, que estavam negligenciando a presença de Deus, o tempo todo, não aqui agora. Eles vinham ao altar de qualquer jeito, ofereciam um sacrifício de qualquer forma. São eles que foram responsáveis por Deus se irritar com Eli, porque Eli tinha que ter falado com eles. Você não pode, eles eram filhos, já comentamos isso aqui, nós somos responsáveis pelos filhos que Deus nos deu. Os filhos são deles, mas Deus nos honrou para tomarmos conta dos filhos que são dele e nos deu. E nós temos que ser duros muitas vezes com nossos filhos, para que Deus não seja duro com eles. Porque Deus tem todo o direito de fazer o que Ele quiser com os nossos filhos, ou não. E eles estavam aqui, logo a seguir, eles vão morrer, mas você não viu acontecer nada. Mas se você ler antes, se você conhecer a história, você vai ver por que eles morreram. E depois Eli vai morrer. Eles viviam um tempo de promiscuidade até cristã, evangélica, nos tempos de hoje. A simples presença da arca não queria dizer muita coisa se eles não dessem a importância que ela precisaria ter. Assim como você ter uma Bíblia aberta na sua casa, em qualquer salmo, em qualquer passagem, também não diz nada. Se ela por si só ficar aberta lá e você abriu como um objeto de decoração. Concordam comigo ou não, irmãos? Porque o diabo também conhece a Bíblia. Ele só não se converte. Mas se você tem a sua Bíblia e sabe que é nela que você vai procurar as respostas e respeita não a Bíblia, mas o que está dentro da Bíblia. Você respeita não o livro, mas aquilo que o livro contém, aí já começa a aparecer a diferença. E esse povo, era um povo que eles antes de roubarem a arca, eles tinham a arca, mas eles não sabiam fazer uso da arca. A arca era para mostrar, Deus está presente. Quando Deus fala com Moisés lá no deserto, ele diz assim, nós vamos construir o tabernáculo, nós vamos fazer a arca, tem que ser assim, assim, coloca lá, porque eu quero estar no meio de vocês. É um símbolo. Quando nós dizemos assim, irmãos, Deus está presente aqui, aí o povo diz, amém. Vocês estão vendo Deus aqui? Estou. De que forma que você está vendo Deus? Pelas nossas atitudes. Atitudes de adoração, atitudes de obediência, atitudes de comprometimento, atitudes de santidade. Estou vendo Deus, porque na presença de Deus ninguém pode ser diferente do que Ele é. Ele diz, sede santos, como eu sou santo. Mas o povo estava mais preocupado com os armamentos bélicos dos filisteus. Como é que nós vamos derrotar? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos vencer? E aquilo ali, e aquela praga, e aquele problema. E vê se hoje nós não estamos assim. Como é que eu saio desse problema? Como é que eu saio daquilo? O que é que eu vou fazer? Fuja daquilo, esconde ali, sai daqui. E nós esquecemos que nós temos a arca dentro de nós, que é o Espírito Santo. Não temos que deixar de ter essas preocupações. Não. Se você descuidar, o apóstolo Pedro disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ele disse, não, fique atento, onde você está pisando? Não. Mas não é só isso. Você precisa fazer uso de uma arma muito mais potente. Olha só, eles disseram assim, sede fortes, filisteus, vamos na garra, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, dar soco, pontapé, espadada, chute, rabo de arraia, vamos fazer isso, que eles vão correr. E eles com a arma mais poderosa, porque acho que eles não conheciam o versículo, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Acho que eles não lembram desse, não conheciam esse versículo. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém.
Eles não conheciam, irmãos. A única chance do diabo nos vencer é no grito, é na palavra dele. E para vencê-lo na palavra, nós temos que vencê-lo com outra palavra mais forte do que a dele. E ela está aqui, ela está dentro de nós. Então eles ficavam ali e preocupados, mas não é só isso não. Eles desviaram um pouco. Eles começaram a se entusiasmar com as coisas que os outros povos tinham e ofereciam. O povo hebreu começou a se encantar com os outros jardins. O povo hebreu começou a se encantar com as coisas que eles viam lá. E que legal, eles estão fazendo, está dando certo. Ah, eu vou fazer também. Muita coisa que o inimigo faz e dá certo não quer dizer que sirva para nós, irmãos. Porque pode dar certo por um tempo, e isso é verdade. A Bíblia diz isso. Uma hora o ímpio vai ser consumido. Pode não dar certo, pode ser uma fachada, pode ser alguma coisa que nós não estejamos enxergando ainda, mas nós temos que confiar. Então eles ficavam preocupados, e o culto que eles passaram a oferecer a Deus foi se enfraquecendo. Passaram, vamos trazer para os dias de hoje, passaram a orar menos, passaram a se interessar menos pela palavra, passaram a se reunir menos. Estou trazendo para hoje, porque é uma analogia perfeita dos dias. Passaram a acreditar mais em si do que em Deus. Para que a arca está aqui se eu vou acreditar mais em mim? Não preciso. A arca está ali, hoje eu orei, foi rápido, mas eu tive tanto sucesso naquilo que eu fiz. Quer saber, o senhor é bom, hein? Eu botei meu anúncio no Instagram e teve 50 mil seguidores, já vendi 10 mil peças disso, assim, assim. Eu fiz meu anúncio. Não que não tenhamos que fazer, eu acho que todo mundo que trabalha com vendas tem que botar em todos os lugares que é possível, né? Eu acho que se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia usar à distância em alguns lugares para fazer o ministério que ele fez, né? Porque Jesus, embora tenha os atributos de Deus de onipotência, onipresença, onisciência, mas a gente conhece no Novo Testamento que ele estava aqui, ele não de repente desaparecia aqui para lá. Isso só depois do corpo glorioso que ele virou o novo sistema, que voltou ao original. Não preciso explicar isso para os irmãos, não é verdade? Então ele andava, tinha sede, vinha para mostrar para os homens o seguinte: como é que vocês vão fazer nessas situações? Eu estou dando a dica aqui para vocês. Então nós temos que fazer isso, mas nós não podemos só confiar nisso. Essa pandemia, muitas coisas interessantes aconteceram, interessantes negativas e interessantes positivas. Teve gente que se beneficiou com a pandemia, teve gente que se perdeu com a pandemia. Mas todos aqueles que são guardados pelo Senhor já têm pandemias desde que Deus chamou o seu povo, ou não tem? Guerra lá no deserto, pandemia. Fomes, pandemia. Vocês se lembram quando Deus anteviu? Muita gente prega como Deus quis honrar José e colocar ele como governador, porque ele estava sendo muito maltratado pelos irmãos, muito criticado. Não, José vai dar essa resposta lá em Gênesis 45. Um dos irmãos fica, não tinha que fazer isso com você. Rei, o governador José. Não pode me chamar de José. Meu irmão José, não, Mate. Vocês estão preocupados? Não pese o coração de vocês. Nosso Deus me trouxe aqui para que eu fosse provedor do povo dele. Porque ele já sabia que ia ter uma fome miserável, uma seca miserável. Então ele me trouxe aqui. Então, a coisa que nós temos que ter em mente é que a arca do Senhor, o Espírito Santo hoje na nossa vida, estando dentro de nós temos que fazer valer. Não, vou repetir, irmãos, não deixemos de vigiar, não deixemos de nos instruir. Então eu não vou estudar porque o Senhor vai me dar um emprego, eu não preciso de estudo. Não. Eu não vou trabalhar porque o Senhor vai fazer o pão cair dentro de casa. Não, mas se necessário for, o pão vai cair dentro da sua casa. Se houver alguma coisa que esteja fora do seu alcance. Quantos estão entendendo isso, irmão? E esse povo desviou disso. E os filisteus levaram a arca. Agora, alguém chega e diz para ele, peraí.
cadê a arca? Vamos buscar a arca. Mas eu tiro desse texto aqui algumas coisas interessantes, que mesmo a gente estando em situação tipo essa, eu estou meio fraco, eu não estou orando tanto, o inimigo nos conhece, e conhece melhor, o inimigo conhece o nosso Deus. Ele sabe que não pode brincar, ele diz isso aqui, estamos perdidos. Apesar de todo o seu armamento, estamos perdidos. Porque o Deus deles vai fazer conosco gato e sapato. Vai brincar, vai cirandar conosco aqui, nós vamos ficar perdidos. É mais ou menos essa conversa. Nós estamos... O que nos resta? Nos resta nós tentar ganhar o grito. Vamos lá e vamos ter força e vamos ver o que resta para a gente. Acabaram vencendo. Deus não se deixa ser roubado. Ninguém leva Deus da sua vida. Ele continua soberano, onipotente, sempre vencedor. Mas o inimigo pode empanar, pode encobrir a presença desse Deus na sua vida, de você, de várias formas. Ele nunca vai chegar e dizer assim, larga esse Deus, hein? Esse Deus não vale nada. Porque ele sabe que se ele falar isso, nós vamos expulsá-lo e não vamos ter conversa. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai te mostrar outras opções para você esquecer desse Deus. Primeiro ele começa dizendo assim, o que você está fazendo? Uma semana de oração para ver se consegue isso? Aqui, eu tenho aqui a resposta para você, vai ali que eu te dou isso agora. Ah, irmão, eu já consegui aquilo ali, e muitos dizem assim, Deus já me ouviu no primeiro dia. E às vezes não é Deus que te ouviu, foi o diabo que ouviu a sua oração, foi lá e apresentou algo que não era aquilo que Deus tinha para você. Porque mais do que você pede, mais do que você imagina, mais do que você merece, Deus tem para você. Então tenha cuidado. Sempre que estivermos orando e pedindo a Deus alguma coisa, o inimigo pode se interpor e dizer, está aqui a resposta. Se você não tiver alerta, sem escamas nos olhos, como já pregamos, você não vai enxergar. E vai te levar. E você vai achar que está fazendo um grande negócio e ainda vai dar testemunho de que Deus foi quem te deu. Mas às vezes por cumprirmos assim, certos compromissos, certos protocolos, eu gosto do protocolo, né? Nós achamos que temos a presença de Deus. As pessoas que pegaram o Covid estavam usando álcool gel, máscara e se isolando. Mas por que pegaram? Certamente, num momento que nem com máscara adiantaria ele chegar ali, ele chegou ali mesmo com máscara. E não podia chegar ali nem com máscara. Outro momento ele tirou a máscara e coçou o nariz ou a boca depois de ter pego em alguma coisa. Mas as pessoas estavam se cuidando. Eu tive uma sensação, um pressentimento que eu tive uma leitura, melhor dizendo, de que eu peguei Covid quando eu fui consultar com o meu médico. Que ironia, hein? Fui lá com o meu médico fazer uma outra coisa e ali eu peguei Covid. E o médico cheio, ele parecia um robô que vai à lua, coberto de cima e embaixo, com aquela coisa assim, ele falava, o que o senhor falou? Tudo coberto, com medo e tal. E é ali que eu devo ter pego, porque pelos dias eu não tive em outro lugar tão perigoso quanto naquele consultório médico, no hospital ali, na clínica. Apesar de nós cumprirmos certos protocolos, pode acontecer do inimigo, porque ele é safado. Ele entra, ele fica dando volta, e fica procurando uma oportunidade. Então, os protocolos são importantes, mas cuidado para você não se fiar só nos protocolos. Quantos estão entendendo isso? Isso significa dizer, eu sou crente, sou da igreja do pastor Isaías Mendes. Conhece o pastor Isaías Mendes? Sou da igreja do pastor fulano de tal, internacionalmente conhecido, fulano de tal lá. Conhece? Tenho 5 Bíblias, meu irmão, tenho 5 Bíblias. E eu tenho 12? Então você está mais protegido ainda do que eu.
Eu vou à igreja, não falto um domingo, sou dizimista, sou ofertante, tudo que me pede eu faço, trabalho na igreja. Isso não significa tanta coisa, dependendo do que se pretende. Quantos estão entendendo? Também não estou dizendo que você não pode ter muitas Bíblias, não deve ser dizimista, não deve ser ofertante, não deve trabalhar. Não, os irmãos são inteligentes, estou falando para a plateia seleta. O que eu quero dizer é que eles tinham a arca e se fiaram na arca sem usar a arca. Nós temos o Espírito Santo, temos a promessa de Deus, que Ele está dentro de nós para nos livrar, para fazer, para acontecer, para abrir porta, para fechar a porta, só que às vezes nós nem oramos ao Espírito Santo, não conversamos com Ele. E eu tenho uma chancela, e bota aqui no peito escrito, eu tenho o Espírito Santo, e tem que andar, o diabo tem que entender que eu tenho o Espírito Santo, mas ele sabe que você tem o Espírito Santo. O diabo sabe que todos, porque ele ouviu Deus dizer que ia, ele ouviu Jesus que venceu ele na cruz dizer, eu vou derramar o Espírito Santo, ele sabe, você precisa dizer para ele. O Espírito Santo é essa arca, então não apague a arca, não retire, não deixe que te roubem o Espírito Santo. Nunca o Espírito Santo vai sair de você. Você vai empaná-lo. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais o Espírito Santo. Não meta o extintor em cima dele e apaga. Em outras linguagens diz, não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, não deixe o Espírito Santo de lado. Não deixe ele de reserva. Mas se nós estivermos enfraquecidos, mesmo usando os protocolos, se nós estivermos enfraquecidos por falta de oração, por falta de estudo da palavra, por falta de comunhão, nós seremos derrotados. Ou então Deus não é verdadeiro, a promessa que Ele faz que estará sempre conosco. Deixa eu dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo, irmãos. Não sei porque de vez em quando vira e mexe acontece, né? Debate sobre arrebatamento. Você entra na internet, tem os que são a favor do arrebatamento da igreja antes da tribulação, e são aqueles que são a favor que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação. Mas uma coisa que é importante nós sabermos, nós aqui entendemos, nós ensinamos e entendemos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Agora, qual o exemplo que eu estou dando? Tem crente brigando com outro crente que acha que é pós. E se bobear, não vai mais falar com ele, você é pós? Eu sou pré, então sai. Aqui é a turma do pré, ali é a turma do pós. O que é mais importante? É nos fiarmos na promessa de Jesus que Ele nos guardará em qualquer situação no dia da ira. Que dia é esse? Não interessa. Se é antes, se é depois, se é durante ou se é noite. Primeira coisa, eu tenho que ter essa promessa. Segundo, eu tenho que ter a promessa de Deus que eu estarei com Ele, morando eternamente. De que forma? Não estou nem aí para a forma. Você agora vai se importar com a forma? Alguém diz assim, vou te levar, você já está comigo, num passeio maravilhoso. Qual lugar que você quer ir que você não conhece? Austrália. Pode contar aí, 15 dias comigo na Austrália. Espera um minutinho, você vai me levar de avião? Qual é a companhia? Que dia que vai ser? Como é que você vai me levar até o aeroporto? Eu quero saber disso, rapaz. Você está dizendo que vai me levar? No ombro eu sei que não será. E se for, quem vai estar cansado é você, que eu vou estar no seu ombro. Eu quero lá saber. E nós agimos assim, e esquecemos da arca. Quantos irmãos estão entendendo? Mas a presença viva de Deus em nós, que é o Espírito Santo, faz coisas maravilhosas. Pregamos recentemente sobre o Espírito Santo e temos pregado e vamos voltar a pregar de novo, porque é algo que o dia que todo crente souber o que o Espírito Santo faz com a nossa vida e através da nossa vida, faz em nós e através de nós,
já vai perder mais do que ele imagina que possa perder. No versículo 5, assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Eles olharam, viram a arca e falaram assim: uau, descobrimos, agora, a arca chegou, e tal, e o povo, Deus está entre nós, e aquilo ali, Deus, não estou dizendo que vai acontecer isso, porque Deus conhece o nosso pensamento, né? Graças a Deus o povo agora se ligou que eu estou aqui, uau, aí o povo estremeu o lugar, mas além disso, nos versículos 6 a 8, os filisteus ouviram, o inimigo ouviu, aquele brado extraordinário, exclamou: o que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Aqui eu tiro algumas lições para nós concluirmos. O inimigo ouviu, e o que significa isso? Ele não sabe o significado da nossa adoração, porque a nossa adoração não é uma adoração para todo mundo, é uma adoração para Deus, e Ele não é Deus. Ele vai saber que nós estamos adorando a Deus, mas o significado ele não sabe, ele não entende, porque ele não recebe esse tipo de adoração, ele não está acostumado com ele é adorado pelos seus comandados, mas não é essa adoração. Essa adoração é uma adoração diferenciada, é uma adoração que só o povo de Deus sabe fazer. Por quê? Porque Deus é quem inspira essa adoração. Não é uma adoração que você decide: eu vou adorar. Como é que adora? Adora assim, tem um livrinho como é que adora? Você pode ter noção que ele te diz: vai ali, faz assim, faz assado, mas a adoração é pessoal, e é Deus é que fomenta isso em nós. Quantos estão entendendo? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta deles. Aprenda a segunda coisa. Quando eu estou em adoração, quando eu estou clamando, quando eu estou adorando o meu Deus, o temor toma conta do diabo. O temor vai lá e ele fica acuado. Então, meu irmão, na pior das hipóteses, adore para afugentar o diabo. Na pior das hipóteses. Pastor, eu estou com medo, o inimigo tem me perseguido. Está bem, irmão? Então como é que nós vamos fazer? Adore, comece a adorar o Senhor. Aleluia! Eu já vi várias libertações, já participei de vários momentos de libertação, e uma ou outra vez foi necessário, não tinha mais palavra. Sai em nome de Jesus, não saía, faz não sei o que, não saía. Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que era lá no original, nada. Até que alguém falou assim: vamos adorar a Deus. Aí começamos: aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor dos exércitos. O camarada botou a mão no ouvido, nos dois ouvidos, e inclusive foi até engraçado que um dos que eu vi: estou saindo, fui. O diabo falou: fui, e foi mesmo. Versículo 7, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus, ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Irmãos, esse nunca aconteceu algo assim, você pode pegar duas coisas, né? Você pode dizer assim: nunca aconteceu algo assim conosco, e nunca aconteceu algo, nós nunca vimos Deus no acampamento dessa forma que nós estamos vendo, porque eles agora falaram assim: não, nós vamos pegar essa arca e vamos fazer com ela o que precisa ser. A arca é a presença de Deus. Senhor, obrigado, Senhor, perdão, Senhor isso, Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas de repente esqueceram. E às vezes não fazemos isso, irmãos. Estamos aqui num culto poderoso, palavra de vitória, palavra de fé, os irmãos vêm chorando e alegre, pula, saltitante. Quando chegamos ali fora: pastor, temos que ter cuidado, né? Cuidado para o senhor passar ali, que estão não sei o que, estão roubando todo mundo. Dá uma vontade de voltar, porque vamos voltar todo mundo para cá. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter cuidado, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não estamos sujeitos a sermos roubados, a sermos atropelados. Eu nunca disse isso, ao contrário. Acabei de dizer na abertura do culto: vamos tomar cuidado com os protocolos, vamos fazer isso, mas vamos confiar em Deus. Esse é o nosso diferencial. Bastou o inimigo dizer assim: nós somos mais fortes. Aí eles começaram a olhar o quê? As vezes que eles venceram todo mundo, e eles eram de vencer mesmo. Aliás, são esses mesmos filisteus que tinham um gigante chamado Golias,
que um servo de Deus chamado Saul diz para um servo de Deus chamado Davi: você não pode com ele luta desde a sua mocidade, esse cara é campeão, esse cara é bom. O bom é uma brincadeira, viu? Eu sei que é bom. Esse cara é tremendo, esse cara é campeão, você não pode, não se meta com isso, olha o seu tamanhozinho, olha o tamanho dele. É uma figura, a mesma figura, você vê que a Bíblia vai repetindo isso. É no grito. E o Davi que diz para ele: você vem a mim com lança, com escudo, com mais um monte de coisa, com apetrecho, então eu vou a ti em nome da arca, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou a ti com esse Espírito Santo que estava em Sansão, eu vou a ti dessa forma. Se segura, porque lá vem chumbo grosso para você, diabo. Então a presença viva de Deus em nós nos faz adorar, regozijar, louvar, faz o chão tremer. Eu não gosto de acusar nem antever, mas isso está me dando o direito de dizer: se você não está fazendo nada disso, é porque você não tem a presença viva de Deus. Eu não concebo a ideia de você ter a presença viva de Deus e viver sempre triste. Não é estar triste um momento, é sempre triste, viver sempre lamentando, viver sempre chorando, viver sempre derrotado, viver sempre lamuriando, viver sempre, ai meu Deus, ai meu pai, ai cuidar de mim, ai meu Deus. Você não tem a presença viva de Deus. Me perdoe, irmão, é o contrário do que está aqui. E a segunda coisa dessa presença viva: faz o inimigo tremer. Mas apenas a lembrança do nome de Deus nem sempre é sinal de vitória. Temos que ter Ele vivo dentro de nós. Os filhos do sacerdote Cefas chegaram para o endemoniado e disse: sai dele em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Citou o nome de Jesus. E citou o nome do pregador. E o diabo respondeu: conheço Jesus. E como conhece? E sei quem é Paulo. Mas vocês são quem? E saltou neles, porque o nome simplesmente não é suficiente quando não se tem uma vida com Deus. Mas o nome de Jesus é poderoso. É um nome que está sobre todo nome. É um nome diante de qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor. Mas você precisa usar isso na sua vida todos os momentos. Antes de qualquer coisa na sua vida, dobre o seu joelho e diga: Senhor, o Senhor está aqui comigo, dentro de mim, através do Espírito Santo. E eu vou clamar agora por essa arca que está aqui dentro de mim. E eu já estou ficando arrepiado aqui. E o diabo vai tremer. E eu não vou ter medo. Mas você está com medo. Mas vai dizendo: eu não vou ter medo, eu não estou com medo. Aliás, a única... Isso é minha teologia, tá, irmão? Você não precisa copiar, não. A única vez que o crente pode mentir é mentir para o diabo. Você está triste, tipo, não estou triste, não. Você está, mano. Não estou, não. Não estou fraco, não. Eu tenho Deus. Mas você está morrendo de medo. Ah, o Senhor é meu. Aí ele não conhece o teu coração, porque o diabo não conhece o nosso coração. Só Deus. Amém ou não amém? Fique de pé. Aleluia. Quero orar agora. Vamos combinar uma coisa aqui, irmãos. Já falei isso domingo passado. Vamos tomar regra aqui. Vamos tornar uma regra. Às vezes o pastor fala: vem aqui à frente. Às vezes o pastor não vai falar.